A paz do Senhor Jesus, meu irmão, eu estou aqui com uma palavra curta, mas é falar da palavra de Deus, das coisas que Deus tem colocado em nossos corações. Queremos falar sobre a família. Em primeiro lugar, queremos mandar um abraço para o nosso diácono Júnior, que está à frente desse trabalho, dessa comunidade, a Boni. Eu gostaria de ler o texto em Gênesis 38, que diz assim. Quer ler? Quer acompanhar? Espera um pouquinho. Glórias a Deus. Mas a palavra de Deus diz assim: Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adonita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Suá. Ele a tomou por mulher e a possuiu. É uma coisa que é muito interessante nisso, né? Eu gostaria de levar vocês a pensar nesse período que é tão importante a gente olhar para dentro de nossas casas, de nossas famílias, e às vezes a gente vê a família que é a nossa vizinha, que está à frente, que está atrás, ao lado, e até mesmo sentado no mesmo banco da igreja, e você imagina, é família, né? Mas muitas vezes você está passando uma luta tão grande dentro da tua família que você fica triste, fica desolado. Mas a Bíblia está aí para nos ensinar. E quando a gente vê aqui sobre a família de Judá, olha que é muito importante isso, a família de Judá. A família de Judá foi lá aquela que veio gerar Jesus. Então você veja só, família de Jesus, aqueles que iniciaram lá no passado até chegar a Jesus. Então Deus já nos ensina como as famílias passam a troncos e barrancos. Tem dificuldade dentro de uma família que tinha 3 filhos, ou pai, mãe e 4 filhos, que teve 3 filhos homens e uma mulher, uma menina. E a gente vai ver que há desvio mesmo assim, porque muitas vezes a pessoa não consegue entender. Talvez é exemplo, porque ele se afastou da família dos irmãos, mas só que na família dos irmãos tu não vai também encontrar também grandes exemplos, grandes maravilhas. Mas só que era ele, a família escolhida por Deus para gerar, para ser aquela que daria a origem de o Senhor Jesus. E Judá ali se afastou-se, um filho dele casou-se com uma moça chamada Tamar, e ali ele não era bom, era um coração desviado, ruim, não atento àquilo que Deus trazia para a vida deles. A promessa de Deus não estava valendo muito para eles, não valorizaram aquilo que era chamado aquilo que Deus colocasse na vida deles. O chamado, a escolha da família dele não importou para ele, porque talvez era só o pai dele, talvez era só o tio, mas ele esqueceu que o pai dele, que era o cabeça daquela família, também tinha uma responsabilidade diante de Deus, e Deus já tinha separado a família dele. Só que aquele filho não valorizou nada disso, e era mau aos olhos de Deus. Diz alguma literatura que Deus o matou, por esse motivo, porque o coração era mau. E como era de praxe, o segundo filho assumia o casamento, a esposa do filho, que é aquele que tinha falecido, do morto. E esse rapaz assumiu a esposa do irmão, obedecendo a orientação do pai dele, daquilo que vigorava, a lei que vigorava naquele momento, e ele trouxe a mulher para a casa dele. Mas como ele soube e sabia que o filho que ele gerasse com a irmã, com a esposa do irmão, não seria filho dele, seria filho do irmão que faleceu. Então isso deixava ele indignado, porque ele tinha outros planos, tinha outros projetos, e não ia fazer com que o seu irmão fosse beneficiado por ele. Esse moço, ele se levantou contra isso. Ele obedeceu o pai dele, mas toda vez que ele ia copular com a esposa ou com
a esposa de seu irmão, ele simplesmente ejaculava fora para não gerar filho para o irmão, porque ele se achava importante. E o material para ele era muito importante, não o espiritual. Ele fugia do espiritual para ficar no material. E ele discutia com o espiritual: não vou gerar filho para ninguém, botar filho nenhum dessa terra que não seja meu, que não seja eu responsável, aliás, o tutor, ele que vai ser. Ainda tinha mais uma coisa que era muito importante, o que levava ele para o materialismo e não pelo espiritualismo. Porque ele sabia que aquele filho que nascesse daquela viúva, que seria filho do seu irmão, que ia herdar tudo que era do pai dele, de Judá. Então isso para ele era muito horrível. Então ele não queria perder essas condições, porque o material para ele era muito importante. Então ele não quis gerar filho para o irmão. Ele ejaculava fora, para que a mulher não viesse a gerar filhos e aquele filho fosse herdeiro e fosse realmente aquele que ia governar todas as famílias. Porque o marido, o que casou primeiro, realmente era o primogênito. Então tudo seria dele. Tudo seria dele. E o seu filho ia ser o dono de tudo, ia juntar por tudo. Então esse moço, ele não aceitou isso. Ele não contra tudo. Contra aquilo que era uma ordenança, aquilo que é uma orientação. Ele não aceitou orientação, ele fingiu que aceitava a orientação. E quando a gente pensamos nas nossas vidas mesmo, muitas vezes a gente está dentro da casa de Deus, dentro de uma igreja, e estamos ali fazendo tudo que é aos olhos de todos os nossos corações, não está a fazer realmente a vontade do Pai. Não é a vontade do pastor, não, nem a vontade da irmã, nem a vontade do irmão, mas a vontade de Deus. Muitas vezes o nosso coração não está vivendo isso. Não está vivendo isso. E isso é mau aos olhos de Deus. É duro, não é duro, mas é real. É real. Nós não podemos viver na mentira nem no engano, mas na realidade é isso. Muitas vezes a gente se pega fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. E esse moço, ele fez isso. Não aceitava de jeito nenhum, porque ele queria ser o número 1. Não se contentava em ser aquele que vem após ou que caminha a um lado. Não aceitava de jeito nenhum. Então o que aconteceu? Foi mal aos olhos do Senhor. E diz, como você já tinha falado em outras literaturas, Deus o matou. E aí não restava mais nada no seu irmão mais novo, que teria que crescer ainda para poder estar na idade de poder realmente casar com a sua cunhada. Mas só que o pai também não cumpriu aquilo que foi dito para a nora, para Tamar, e não entregou. E aquela filha que ele tinha, que era a filha mais nova, também padeceu, morreu. Então só ficou o filho e o pai. E o pai não entregou o seu filho para aquela mulher, para que ela viesse a gerar. E houve ali uma trama que aquela mulher veio ter com o sogro e assim gerou um filho. Aliás, 2 filhos, que é outro viés de uma história também que é muito maravilhosa, que a gente pode contar há algum tempo. Mas a gente vai fechar aí alguma coisa sobre isso. Porque desses 2 filhos que foi gerado do pai e do filho, até aí teve trama para se perder a bênção, para a bênção não ficar naquela família. Porque aquele que não seria o primeiro esticou a mão na hora do nascimento para poder tomar o lugar daquele que era o primeiro. É uma coisa que é muito interessante, né? Nós já tivemos fatos desse dentro da palavra de Deus nos ensinando isso, né? E esse fato também é muito importante a gente prestar. Porque aquilo que está planejado para você, meu irmão, aquilo que está planejado para a sua família, aquilo não vai deixar de acontecer. Porque Deus não permite. E porque você confia em Deus. E confiar em Deus é muito importante. A sua casa tem que esperar a bênção de Deus. Tem que crer que a bênção de Deus veio para a sua casa. O coração do teu filho está difícil? Acerte. Fale com ele. Porque o juízo do pecado é morte. Acerte ele. É dura essa palavra, mas é muito importante você dizer para tua filha, falar para sua filha, para o teu filho,
entendeu? Porque o juízo do pecado é a morte. Mas vocês podem ter vida, fazendo se cumprir toda a palavra de Deus na vida de vocês. Família, se ame, se respeite, faz com que a vontade de Deus venha prevalecer na sua casa, na sua vida, nas suas conversas, no seu atendimento, no seu sentar, no seu levantar, no seu ir e vir, entendeu? E até quando tiver uma discussão, ore primeiro, fale com Deus, deixa Deus entrar dentro da discussão, para que vocês possam resolver as coisas, não embolar mais a coisa, não agravar mais a coisa, mas resolver as coisas. Família tem que buscar sempre o conselho de Deus. A palavra nos fala sobre família, para que possamos aprender. Não vamos imaginar que a família do vizinho é bonitinha, não. Mas vamos ver aqui a família que Deus está nos apresentando, imperfeita, imperfeita. Nos mostra a família imperfeita, para que possamos nos aperfeiçoar na imperfeição das famílias que Ele está colocando aqui. Porque é muito difícil acreditar que o meu vizinho está vivendo maravilha. É muito difícil, porque eu não tenho um convívio com ele. Mas aqui a palavra de Deus diz a realidade. Diz a realidade. E Deus envolvendo, mesmo com os filhos ainda não aceitando, distantes, mas Deus estava ali, porque se cumpriu a vontade de Deus naquela família. E você, meu irmão, olha que pode acontecer isso, de ter intervenção para vocês não receberem a bênção de Deus. Mas se vocês são fiéis e confiem em Deus e esperem em Deus, não deixe que nada venha atrapalhar, mas se renda ao Senhor e se apresenta a Deus com amor, com graça e com vontade de assumir o seu papel dentro daquilo que é o projeto de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Fique em paz. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa. Glórias a Deus.